Ei pessoal, boa noite. Até que enfim eu voltei. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a história de Daniel, né? E lá no livro de Daniel começa falando que no terceiro reinado do rei Joaquim, que era o rei de Israel, a Babilônia, que foi um grande império da antiguidade, invade aquele reino e levou algumas pessoas cativas para a Babilônia. E dentre essas pessoas que foram levadas cativas, o rei pede aos seus oficiais que tirasse deles um grupo de jovens para que pudesse assistir diante do rei. E no meio desse grupo de jovens de Israel estavam alguns dos filhos de Judá, e dentre eles estava Daniel. E quando a gente observa esse contexto que Daniel é inserido, ele é retirado da cultura dele, do reino o qual ele estava inserido, e é colocado num outro lugar. E assim como Daniel, nós que professamos a Jesus, que somos filhos de Deus, também não pertencemos a esse mundo, né? Há um sistema que rege esse mundo, há um príncipe desse mundo que Jesus disse que não tem nada a ver com ele, né? Mas Jesus orou por nós, né? Para que nós fôssemos guardados nesse mundo, não para que o Pai nos tirasse dele, mas para que o Pai nos guardasse aqui. E assim como nós vemos na história de Daniel, que Daniel está num outro contexto, nós estamos também. E é sobre a escolha que Daniel fez dentro do contexto que ele foi inserido, dentro desse cativeiro, dessa nova cultura. Eu quero falar para você, deixar a primeira escolha que Daniel fez. E nós precisamos fazer também nesse mundo ao qual nós estamos inseridos. E a palavra de Deus nos diz que Nabucodonosor determinou que aqueles jovens se alimentassem das iguarias que o próprio rei se alimentava. E havia uma ordenança para Daniel que veio de um outro reino, o reino do Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. E alguns de nós que já lemos as histórias bíblicas sabemos que os judeus eles tinham mandamentos específicos, com relação à comida, como se importar, várias coisas. E em obediência a Deus e sabendo que ele não pertencia àquela nova cultura e àquele novo reinado, e ele optou em continuar debaixo dos mandamentos de Deus, sabendo que ele pertencia ao reino do Deus de Israel, Daniel faz uma escolha de obedecer os mandamentos de Deus. E fala assim na palavra, em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Sabe, meus irmãos, e é uma pergunta que eu quero fazer. Nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos inseridos numa cultura que choca a nossa cultura celestial, aquilo que Deus tem nos mandado fazer, aquilo que o Senhor espera de nós. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que o padrão desse mundo tem determinado para que você obedeça e você tem se curvado? Será que nós temos sido como Daniel, nós temos decidido firmemente não nos contaminar e obedecer os princípios do Senhor, obedecer o que a palavra de Deus nos diz, obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer? Será que nós estamos andando nessa obediência? Porque a palavra continua dizendo que aquele chefe dos eunucos ficou com medo, né? Porque havia uma determinação de Nabucodonosor que eles tinham que comer. E Daniel pede que ele experimente eles naquele tempo só com a alimentação que Daniel pediu. E no final dos 10 dias que ele pede para aquele eunuco que ele só comesse dos legumes, eles e os amigos, a palavra de Deus diz que eles e os amigos deles estavam mais robustos, mais bonitos, mais inteligentes do que os outros que foram levados junto com ele da mesma nação. E fala que no final dos 3 anos, que foi o tempo que Nabucodonosor determinou para que eles fossem alimentados das iguarias, a palavra de Deus diz assim no versículo 19, então o rei falou com eles entre todos, e não foram achados outros como Daniel e os seus amigos, por isso passaram a assistir diante do rei. E diz assim, ora, no versículo 17, a estes 4 jovens
que era Daniel e os 3 amigos dele, Deus deu conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência e todas as visões e sonhos. Sabe? Tava conversando com meu esposo aqui antes de vir fazer esse vídeo. A gente estava conversando algumas coisas e ele disse que para a gente acessar algumas coisas de Deus, nós precisamos nos manter firmes e obedientes. E é verdade, Daniel se manteve firmemente decidido em não se contaminar. E depois da decisão dele, Deus o recompensou. Deus deu ele inteligência sobrenatural. Deus deu ele capacidade, entendimento diferenciado daquelas outras pessoas. E para terminar esse vídeo, eu quero te dizer que muitas vezes nós queremos acessar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o poder de Deus sem obedecer. No reino de Deus não é assim. No reino desse mundo você faz as coisas para lá e as coisas vão acontecendo e você acha que está tudo bem. No reino de Deus há princípios, há mandamentos e há obediência. E a escolha é sua, se você vai ter acesso ou não. Deus sempre está disponível. E eu te convido nessa noite, escolha acessar as coisas de Deus, não se contaminando e obedecendo os princípios que Ele já definiu para nós. Uma boa noite, até o vídeo da semana que vem. Eu vou falar sobre a segunda escolha de Daniel. E não se esqueça, assim como Daniel foi elevado à posição de assistir diante do rei, Deus quer nos levar à posição de estar diante de pessoas poderosas e nos fazer capazes de nos assentar em lugares altos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tchau!